Olá, gente, que a paz e a graça de Cristo Jesus sejam abundantes sobre a vida de todos vocês. Que prazer grande a gente poder compartilhar com vocês mais um pouco do conhecimento de Deus, compartilhar reflexão bíblica, alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente, nosso espírito com as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Gente, vocês já repararam que o pecado ele só gera um resultado? Não tem jeito. Eu estava conversando com algumas pessoas poucos dias atrás sobre isto. Eu estava refletindo a respeito dos resultados que o pecado gera na nossa vida, né? Na vida das pessoas que não querem buscar transformação, salvação, libertação dos seus pecados e viverem realmente a vida de Deus, viver uma vida que realmente glorifica ao Senhor. Mas eu estava pensando sobre isto, sobre as consequências, os resultados do pecado, e a gente então chegou a esse entendimento pela própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus deixa bem claro que o pecado, em última instância, só gera um resultado. E qual é esse resultado? A morte eterna, a morte espiritual, que é o desligamento, o afastamento definitivo da presença de Deus, da misericórdia de Deus. Então, uma pessoa que morre nos seus pecados é lamentável, é muito triste, mas ela passa para a eternidade num estado de abandono. Ela passa para a eternidade sob um estado de juízo, ok? Porque a Bíblia diz que após a morte, está lá no texto de Hebreus, né? Que após a morte segue-se o juízo. Então o pecado, por mais atrativo que seja, o pecado, por mais prazeroso que seja, ele tem um preço, ele tem um valor, ele gera recompensas. E qual é a recompensa do pecado? A recompensa última, a morte, tanto física e a morte espiritual, no caso, a morte eterna, tá certo? E o texto bíblico que nos mostra isto com muita clareza, sabe, gente? É Romanos 6:23, que nos diz: porque o salário do pecado, a recompensa, a paga do salário é a morte. E esta morte é uma morte realmente muito angustiante, é uma morte sobremaneira aflitiva, porque o pecador, ele morre novamente. Ele morre biologicamente, ele morre fisicamente, a sua vida física ela é extinguida, né? A vida biológica, a sua existência humana ela é cessada neste mundo, e aí agora ela terá que enfrentar, comparecer diante do justo juiz, enfrentar o julgamento dos seus pecados. E hoje esse termo pecado é uma coisa que muitos têm procurado, né, dar uma roupagem bonitinha, bacana, mas pecado do ponto de vista bíblico, pecado aos olhos de Deus é agir com malignidade, é praticar o mal primeiramente contra Deus e contra o nosso semelhante. Aleluia. Então, pecado é isso. Pecado é agir com perversidade, com um coração maligno, com um coração mau, uma mente má, uma mente maligna. É viver para destruir o bem-estar alheio, né? É submeter o nosso semelhante a um estado de perversidade, aflição, sofrimento. Isso é pecado. Cometer injustiça é pecado. Então, o pecado, em última instância, ele irá gerar um único resultado, que é este: a morte eterna, a morte espiritual eterna. Portanto, é muito importante
nós pensarmos, refletirmos como está a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, como está o nosso compromisso com a fé salvífica, para que nós não venhamos cair, nos desviar, nos afastar desta graça maravilhosa, desta salvação poderosa que flui dentro de cada um que já colocou a sua confiança, que já colocou a sua fé, que já entregou a sua vida ao senhorio deste Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Então o pecado, ele só pode gerar este resultado: morte espiritual eterna, abandono eterno. E por último, eu deixo para vocês, para continuarmos refletindo, pensando, o texto de João, o apóstolo, sua primeira epístola, capítulo 5, e o versículo 12 nos diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é importante que nós digamos às pessoas, que nós falemos a elas, que elas precisam colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus e abandonar os seus pecados, para que elas também recebam vida eterna, salvação eterna em Cristo Jesus. Deixo para vocês essa reflexão, pense, reflitam, ponderem, porque o Espírito Santo é poderoso para falar melhor ao seu coração e ao seu espírito. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.